nenhum, já falei, né? Sim ou não? Falei. Tá. Deus tenha misericórdia da minha vida, me use para que a reflexão ela alcance o coração do meu irmão, da minha irmã, e todos nós saiamos daqui, Deus, abençoado, edificado através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Vou pedir para o irmão, para a irmã, que não lembrou de conferir, eu sei que às vezes esquece, confere o celular, põe o celular no silencioso ou no vibra, tá bom? Dá uma conferida aí. Se não sabe como pôr, que às vezes não sabe, eu sei que não sabe, pede para quem está do lado. Me ajude a colocar meu celular no modo vibra ou no modo silencioso, e aí nós ficamos com a atenção toda voltada para o altar, que é de onde Deus está liberando resposta para a nossa vida nesse momento. O texto diz: ao primeiro, José deu o nome Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Ao segundo filho, chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Eu penso que é ponto comum, todos que estão aqui, todos que estão através da transmissão, ouvindo a voz de Deus nesse momento, têm no coração um desejo, uma vontade, que é prosperar. E prosperar vai além daquilo que muitas vezes a pessoa ela tem o entendimento, que ela pensa que a prosperidade é só financeira. E prosperidade não é um assunto exclusivamente financeiro. Prosperar é ir bem em tudo aquilo que a pessoa faz. Prosperar é como se você tivesse, e na verdade você tem, uma carta de Deus assinada, ou um cheque em branco de Deus dado para você, assinado. E se o cheque não tiver assinado, não vai valer. Assinado para que tudo aquilo que você quiser realizar na sua vida possa acontecer. Prosperar é ir bem em tudo. Às vezes a pessoa ela nem tem tanto dinheiro, até porque ela não faz por merecer tanto dinheiro. Ela não tem a intenção de ter tanto dinheiro. Porque há aquela pessoa que tem a intenção de ter muito dinheiro. E às vezes até vai além. Às vezes há aquela pessoa que não está preocupada com o ter muito dinheiro, ela está preocupada em ter o dinheiro para pagar as contas, está preocupada em ter o dinheiro para poder comer bem, se vestir bem, poder de repente fazer algum passeio com a família, administrar o mês, com as entradas. Não é todo mundo que tem essa pretensão. Ou às vezes a pessoa até tem uma pretensão, mas ela não estuda a título de se qualificar para melhorar os rendimentos. É necessário estudar para melhorar os rendimentos dentro das empresas, dentro dos locais de trabalho. Vez por outra acontecem promoções. E as promoções, geralmente, elas encontram a pessoa que está melhor preparada, mas não apenas a que está melhor preparada. Geralmente as promoções elas encontram a pessoa que está disponível para a empresa. Que muitas vezes a pessoa tem um bom preparo, ela não está disponível, nunca ela está disponível. O patrão pede para chegar meia hora antes, ela não pode chegar meia hora antes. O patrão pede para ficar meia hora depois, ela não pode ficar meia hora depois. O patrão pede para fazer algum tipo de ajuda, uma contribuição em um feriado, às vezes até feriado prolongado, a pessoa ela já, eu não. Então, muitas vezes, e isso é contado, muitas vezes o patrão, a patroa, a pessoa, ela olha se ela pode contar com aquela pessoa. Às vezes nem é a mais preparada, mas o preparo, você trabalhando, você adquire. A disposição,
Se a pessoa não estiver disposta, você pode tacar fogo no pé dela que ela não vai. Essa pessoa é aquela pessoa que vive naquela moleza, aquela pessoa que vive naquela preguiça, aquela pessoa que vive encostada, que sabe que a pessoa, você está bem, a pessoa para conversar com você, parece que você fica mole também, parece que você não. Esse tipo de pessoa, haja estudo, e mesmo com tanto estudo, a pessoa não muda o comportamento. Então, pensemos juntos aqui sobre prosperar. Prosperar é ir bem em tudo aquilo que a pessoa faz. Prosperar é ir bem, é sair de casa cedo para uma jornada de trabalho e voltar para casa com a jornada de trabalho tendo dado certo. Prosperar é, de repente, planejar fazer um frango assado com a família e assar o frango com a batata lá, tudo assado, tudo certinho, aquela maionese, que delícia, hein? Uma maionese bem gostosa, aquela maionese firminha, que a minha barriga está roncando, você já percebeu, né? A barriga da pessoa, a maionese da pessoa, aquela maionese gostosa, então a pessoa faz um jantar, um almoço gostoso, é coisa simples, não é nada sofisticado, não, mas planejou e deu certo, deu certo. Prosperar é isso, prosperar é ir bem. Então, aqui o texto está mostrando um pedaço da história do José. O José tem 2 filhos. O José tem um filho cujo nome é dado é Manassés. O segundo filho, o nome dado é Efraim. E para o segundo, o texto diz que ele dá o nome de Efraim porque Deus fez ele prosperar. Olha, Deus me fez prosperar. E esse é um ponto para todos nós pensarmos juntos aqui. Se qualquer um de nós quisermos algum tipo de resposta na nossa vida, quisermos algum tipo de situação de bênção, de conforto na nossa vida, nós precisamos entender que existem caminhos a serem percorridos, trilhados. Existe um processo e esse processo deve ser respeitado. O José, não vou dar detalhes da história do José, mas nós sabemos que o José, ele é filho de Jacó. Jacó amava o José, mas o Jacó amava o José e amava os outros filhos também. Você que é pai, você que é mãe de mais de um filho, você sabe bem que o pai ama o filho, ama a filha por igual. Não tem essa história de amar mais a um do que amar mais o outro. Não tem isso daí. Às vezes pode acontecer de um filho ser mais apegado, seja filho ou filha, né? Às vezes um filho é mais apegado, às vezes um filho está mais junto, às vezes um filho é mais presente. Isso acontece. E por conta disso, muitas vezes a intimidade do pai com esse filho, da mãe com esse filho, acaba sendo desenvolvida de uma maneira um pouco mais aguçada. Mas não quer dizer, o pai ama mais esse ou mais aquele, a mãe ama mais esse ou mais aquele. O Jacó, ele amava os filhos dele, e ele amava o José a ponto de dar para o José uma capa, uma capa colorida, uma roupa colorida, uma roupa que se distinguia entre os demais. Os irmãos olhavam para José com inveja. Os irmãos tinham uma inveja do José que não era pouca. Os irmãos de José, eles trabalham contra o José a ponto de querer cancelar, a linguagem muito usada hoje, cancelar o José. Eles queriam simplesmente cancelar, tirar o José fora da pista, tirar o José fora do mapa, queria que o José caísse no esquecimento. E em um dado momento eles planejam, eles tramam contra o José, eles se encontram com José num lugar distante, longe do pai, jogam José, havia a intenção de matá-lo, mas acaba que José não é assassinado, mas ele é colocado dentro de uma cisterna, dentro de um poço, e ele fica ali dentro daquele poço. Um animal
é sacrificado, é morto, é assassinado, e eles sujam a roupa do José e levam a roupa do José ao pai, como que dando a entender, olha, algum animal acabou com a raça do José, matou José, só encontramos a roupa. Veja, irmão, veja que nós estamos conversando de uma família. Eu até conversava agora há pouco com Amendoim, e o nosso tema dessa manhã foi família. Família. As dificuldades que qualquer família tem. Não é uma família grande ou uma família pequena. Não é uma família com muitos irmãos ou uma família com pouco irmão, ou com um filho único que seja. Qualquer família não é fácil. Há muitos desafios, há muitas dificuldades, há muitas situações assim que exigem alguma habilidade para conseguir levar uma vida tranquila. O José, dentro da família dele, ele tem dificuldades. A família dele lança ele na cisterna. Estando José na cisterna, passam os ismaelitas que vão em direção ao Egito. É vendido o José. O José é vendido como se ele fosse qualquer um, ou qualquer coisa. É difícil de falar qualquer um, porque qualquer pessoa é importante, né? Mas ele é vendido assim, como se não valesse nada. Ele simplesmente é vendido, vai. E ele vai para o Egito, e lá no Egito, ele na casa do Potifar, ele domina o assunto, ele cuida, tanto que o Potifar fala, aqui na minha casa, primeiro sou eu, depois é você. O que tiver para administrar aqui, você administra, você vai e faz. E o Potifar tinha uma mulher que decide dentro do coração dela agir de uma maneira errada e sorrateira contra o José. E aquela mulher, ela se lança contra o José. A Bíblia não dá detalhes de quanto tempo aquela mulher ficou com gracinha com José. Não dá detalhes. Você vai pegar, você vai olhar, não vai achar detalhes. Quanto tempo ela ficou tentando se insinuar por José? Quantas vezes ela chegou, e aí, José, o que você achou da minha roupa? Estou bem? Você viu que eu estou usando um colar novo, José? Você viu, José, a cor nova da minha maquiagem? José, o que você acha? Você acha que eu uso essa roupa hoje? Ou não? A Bíblia não fala quantas vezes. A Bíblia não. Mas você pode parar e pensar, irmão, porque muitas vezes acontece exatamente assim no dia a dia. A pessoa vai se apresentando, vai se insinuando, a pessoa vai e ela vai tentando caçar alguma coisa. Na maioria das vezes ela não caça nada, mas às vezes ela acaba conseguindo caçar. Com José ela não conseguiu caçar nada, tanto que ela se insinua sobre a vida do José e o José sai. Ele vê que não dá na conversa, está tentando administrar a situação na boa, no respeito. Não, olha, é o seguinte, não dá, viu? Fica na sua, deixa eu trabalhar, deixa eu seguir minha vida tranquilo. Ele vê que na conversa não dá. E ele faz o quê? Ele foge. Quando ele foge, a capa dele fica, a roupa dele fica, ou parte da roupa dele fica, e ali aquela mulher, ela grita. Tentou aqui me abordar de uma maneira diferente. Esse José, ele tá pondo as asinhas para fora. E o José vai parar na cadeia. Vai parar na cadeia. Lá na cadeia, o José fica durante algum tempo preso. É interessante que na casa do Potifar, o José ele tinha o respeito do Potifar e o controle da situação de uma maneira geral. Agora ele vai para a cadeia, e na cadeia ele tem o carinho do carcereiro, a amizade do carcereiro, mas ele tem a chave da cadeia, e ele de uma maneira geral, ele tem ali a afinidade, ele consegue controlar situações com os demais presos que estavam ali com ele.
Você vê que, e se você fizer a leitura de Gênesis 41, 42, fizer a leitura da história de José, você vai ver que repetidas vezes aparece a frase: o Senhor era com José. O Senhor era com José. Por que o Senhor era com José? O que o José tinha de diferente dos demais? A vontade de fazer a coisa certa. Isso é importante. Hoje nós cantamos 2 músicas do coração. O Carlão escolheu a música lá, ele está apaixonado, né? Só pode, porque as 2 músicas que ele escolheu tinha coração. Está apaixonado pelo filho. É filho, né, Carlão? Ajude a refrescar o nome. Theo. Então ele não vê a hora que o Theo chegue aí, né? Então você vê que todo domingo ele só escolhe música com a palavra coração. Está apaixonado pelo filho. É isso mesmo, Carlão. Tá certo. Então nós vemos aqui, uma situação toda construída, e o José simplesmente ele segue a vida dele. O José teve dificuldades, irmão. Por isso que a gente tem que tomar algum cuidado. Eu acho importante eu conversar com a igreja. Se a igreja vai ouvir, vai praticar ou não, é uma outra história. É importante eu chegar aqui e diante de Deus, eu conversar com a igreja. Eu procurar falar, dosar, pontuar situações. Porque muitas vezes a pessoa fala: então, nossa, lá estava difícil, por isso que eu acabei fazendo. Olha, a situação estava complicada. Às vezes a pessoa ela arruma dificuldades para justificar a falta da vontade de fazer o que é certo. O José tinha vontade de fazer o que é certo. Nenhum de nós vai poder falar que o José ele estava vivendo no paraíso, porque ele não estava. Dentro da casa dele, os irmãos com inveja, e os irmãos tramaram, os irmãos fizeram tudo o que podia fazer de pior para ele, os irmãos fizeram. Mas o José continuou firme com Deus. Foi no trabalho dele, na casa do Potifar, onde ele estava para trabalhar, e ele teve ali, ele foi provocado de uma maneira tal para fazer a coisa errada, ele continua fazendo a coisa certa. Ele é colocado na prisão. A prisão é sinônimo de dificuldade. Prisão é sinônimo de dificuldade. Na dificuldade, dentro da prisão, ele segue fazendo a coisa certa. Ou seja, é possível fazer a coisa certa independente da situação em que nós estejamos vivendo. É possível. Olhando para a história do José, nós vemos que é possível. Nós não vemos a Bíblia montando, apontando, a Bíblia revelando, né, escancarando, de repente, José de alguma situação. Não. Dentro do coração do José havia a intenção de fazer a coisa certa. Irmão, irmã, se tem uma coisa que eu e você, que todos nós podemos e devemos trabalhar diariamente na nossa vida com Deus, é buscar em Deus a oportunidade para fazermos a coisa certa. Deus me ajude a fazer a coisa certa. Deus me ajude a não vacilar. Me ajude, Deus, a não tropeçar na fala, não tropeçar no pensamento. Me ajude, Deus, me ajude. Esse é um exercício de fé que todos nós podemos e devemos fazer. O José, ele se mantém firme. Em um dado momento dentro da prisão, o José tem amigos ou pessoas que estão encarceradas juntamente com ele, que têm sonhos, e os sonhos dessas pessoas incomodam as mesmas, e o José, ele interpreta o sonho, um padeiro e um copeiro. O padeiro sonha que ele estava com um cesto de pães na mão, mas vinham as aves e comiam. O copeiro sonha que ele estava servindo o vinho para o rei. A interpretação: você vai sair, padeiro, vai sair da prisão, as aves do céu vão vir sobre a sua vida, você vai morrer. E acontece do jeito que ele interpreta. Copeiro, você vai voltar a servir Faraó. E ele volta a servir Faraó.
E ele fala: lembra-te de mim diante de Faraó. Vê, o José está ali dentro da prisão, ele está deixando Deus usá-lo. Ele está sendo uma pessoa usada por Deus de um jeito especial. O tempo passa e o José cai no esquecimento. Quanto de nós já caímos no esquecimento? Às vezes tudo que nós esperávamos era que a pessoa se lembrasse de nós, mas a pessoa não se lembrou de nós. A pessoa se esqueceu e a gente às vezes fica chateado, às vezes a gente fica triste, a gente fica bolado, a gente fica meio borocochô. Poxa vida, fulano não lembrou, Beltrano não lembrou. O José foi esquecido ali dentro daquele lugar, dentro daquela prisão, com a permissão do próprio Deus. Em um momento o Faraó tem um sonho. E quando o Faraó sonha, ele fica incomodado com o sonho. Ele pede ajuda de todos que estão à volta dele. Todos que estão à volta dele, ninguém consegue interpretar o sonho. Aí sim o copeiro, ele fala: na prisão, uma pessoa interpretou o meu sonho, interpretou o sonho do padeiro. Do jeito que ele interpretou, aconteceu. O padeiro morreu. CPF cancelado. E eu estou aqui, servindo o Senhor. Estou aqui, firme e forte. Manda vir esse rapaz. E aí o José interpreta o sonho. Olha, é o seguinte: 7 anos de fartura, 7 anos de escassez representa as espigas bonitas e as espigas feias devorando as espigas bonitas. 7 anos de fartura, 7 anos de escassez representa as vacas bonitas e as vacas magras devorando as vacas bonitas. E isso vai acontecer rápido. É importante que Faraó tome uma posição. E o Faraó toma uma posição. Não tem ninguém mais preparado espiritualmente, emocionalmente, do que você. Você se distinguiu dentre os demais. Você vê a importância do controle do José. A história do José é uma história que marca, assim, ela traz muito para nós pensarmos o controle emocional que ele tinha, que ele teve. Ele é marcado pelo controle, mesmo diante das dificuldades extremas. Pronto, a história e a vida do José começa agora a ter um novo rumo, de irmão abandonado, vendido, de injustiçado pela mulher, de condenado na prisão. Agora ele ocupa o cargo de governador. E ali no cargo de governador ele segue a vida dele, e tudo que foi profetizado acontece. Tem fartura e tem fome. Os celeiros são estocados, estão cheios, né? Estocados por conta do entendimento que haveria um momento de dificuldade. Agora começa a vir gente de tudo quanto é lado buscar comida no Egito. E entre essas pessoas está a família do José. Entre essas pessoas está a família do José. E é aí que eu começo agora a entrar na reta final da nossa conversa, lembrando dos textos que nós acabamos de ler. Porque a Bíblia diz, a Bíblia ensina para nós que o José, ele vem ter filhos. E ele tem os filhos, mas quando ele tem o Manassés, o texto, verso 51, diz assim, Deus me fez esquecer. E isso aqui é para chamar a nossa atenção. Se você ler depois a sequência, versos 53, 54, 55, eu falei, resumindo a conversa, muito resumida, pontuei situações, mas o verso 53, eles ainda estão passando pelo momento da fartura. Assim chegaram ao fim os 7 anos da fartura e começaram os 7 anos de fome.
O José tem filhos dentro desse contexto da fartura e do início da fome. Quer dizer, o grande desafio estava agora a ser colocado diante de José. Até aquele momento ele tinha vencido, mas agora, dali para frente, algo muito maior estava por acontecer na vida dele. Uma coisa é eu planejar, outra coisa é eu conseguir realizar aquilo que eu planejei. Uma coisa é eu sonhar, outra coisa é eu conseguir tirar o meu sonho do papel. Uma coisa é nós idealizarmos algo, outra coisa é nós conseguirmos fazer aquilo que nós idealizamos se tornar realidade. E é para isso que Deus nos pôs aqui nessa manhã, para ouvir essa palavra. Porque todos nós, inclusive eu, todos nós estamos seguindo uma trajetória de fé. Todos nós temos momentos bons e difíceis para nos lembrarmos. Agora, existem situações que faz-se necessário na vida de uma pessoa que vai desfrutar da prosperidade, ou seja, do bem-estar da melhor forma possível. Existem algumas questões que precisam ser esquecidas. E o texto diz: Deus me fez esquecer. Quem fez? Deus. O texto é claro. O texto é claro. E se você olhar outras traduções, você vai ver que as outras traduções vão dizer a mesma coisa. Deus me fez esquecer. Porque se for para nós esquecermos, nós vamos ter a ótima desculpa de dizer assim, eu não consigo esquecer. Eu já tentei esquecer, mas eu não consegui. É mais forte do que eu. Eu não consigo esquecer. Na Bíblia está escrito assim, está projetado ali, lá. Deus me fez esquecer. Quando Deus faz alguém esquecer, ele entra na estrutura da pessoa. Ele entra na estrutura da pessoa e faz a pessoa. Se lembra que eu estava falando na hora da contribuição? Na hora da contribuição, você fazer, não porque o pastor falou para fazer, mas você fazer porque já está dentro do seu coração, já está na sua mente, você já sabe que é algo natural e você faz com naturalidade. É exatamente isso daí. Quando Deus entra na vida da pessoa e toca na vida da pessoa e age na vida da pessoa, ele faz com que a pessoa esqueça. Deus estava agindo na vida do José de um jeito sobrenatural. José não tinha pouca coisa para esquecer, não. Ele tinha muita coisa. A bagagem emocional do José não era uma bagagem simples de ser administrada. A bagagem emocional na vida do José era uma bagagem bastante pesada. A bagagem de José, ela trazia desprezo na família, traição na família, abandono da família, ela trazia violência da família, ela trazia injustiça. A bagagem emocional na vida do José trazia o esquecimento, o abandono de pessoas à volta dele. A bagagem emocional da vida de José era uma bagagem que convida qualquer pessoa a se lançar numa cama e não ter vontade de mais nada. Mas o José, com tudo isso, ele vai e ele segue a vida dele. E ele segue a vida. Deus sabe de tudo, irmão, de tudo. Deus sabe. O José não permitiu que aquelas situações interferissem na vida dele a ponto dele parar com tudo, dele jogar tudo pro alto, dele desanimar e dele não querer saber de mais nada. Deus não permite. O José, ele segue a vida, mas Deus sabe que dentro do coração do José há situações que precisam ser resolvidas. Lembra do Jacó, que nós conversamos não faz muito tempo, que o Jacó volta para casa e no Val de Jaboque, ele tem uma luta, e naquela luta ele prevalece. O nome dele é trocado de Jacó para Israel, agora ele é chamado príncipe de Deus. Por quê? Porque coisas precisavam ser resolvidas dentro dele, e aquelas coisas, elas foram resolvidas dentro dele. E a partir do momento que as coisas foram resolvidas dentro da vida do Jacó,
a história do Jacó ela muda. Mais uma vez ela passa por um processo de mudança. Agora o assunto está na vida do filho do Jacó. É o filho do Jacó que está vivendo, passando por um momento semelhante. Veja a importância, irmão, veja a importância, irmã, de uma família estar diante de Deus e de uma família andar em concordância diante de Deus, de uma família procurar buscar os mesmos princípios na palavra de Deus. Vê a importância, a importância. Agora o José está ali. Ele está a um passo de ser um grande nome diante de todo aquele povo. Tá tudo bem, eu não quero ser um grande nome, mas é importante nós entendermos que Deus tem um propósito na vida de cada um de nós, e esses propósitos que Deus tem, Ele faz com que nós sejamos destacados e abençoados no nosso tempo, mas que outras pessoas que virão depois de nós também sejam abençoadas. O José, ele simplesmente está passando por um momento agora aonde Deus trata com ele. Se você me perguntar como foi, quando foi, de que forma foi, eu vou dizer para você, eu não sei. Eu não sei se foi de noite enquanto José dormia, eu não sei se foi de dia enquanto José trabalhava, eu não sei se foi no momento que José foi dar um passeio, um mergulho no rio Nilo, eu não sei, eu não vou me arriscar a dizer, olha, foi exatamente nesse momento. O que eu posso dizer para você é, Deus começou a trabalhar na vida do José de um jeito a levá-lo a esquecer aquilo que ia atrapalhá-lo de prosperar. Sexta-feira eu contei um testemunho, contei para os irmãos uma história de uma pessoa que foi atropelada, que foi machucada, e que essa pessoa liberou o perdão. A cabeça dessa pessoa que estava afundada, após ela liberar o perdão, a cabeça desafundou. A cabeça da pessoa que era afundada, ela faz assim, ó, pum! Instantaneamente a cabeça da pessoa volta no normal. Aquela pessoa que estava tomando remédios fortíssimos para controle de dor, ela é liberta. A dor acaba, a dor vai embora, a dor desaparece. O remédio já não faz mais sentido na vida daquela mulher, a partir do momento em que ela liberou o perdão. Aqui o texto mostra para nós, primeiro, antes da vitória, antes da conquista, antes do sucesso, vem o esquecimento, vem o perdão, irmão. Vem o perdão, irmã. Antes de qualquer resultado bem sucedido, nós temos que entender a importância de como o nosso coração está diante de Deus. Deus me fez esquecer. Esquecer o quê? Todo o meu sofrimento. Deus me fez esquecer a casa do meu pai. Com isso nós podemos entender. Quando eu me lembrava da casa do meu pai, Júlia, o sofrimento, ele tomava conta da minha vida. A dor tomava conta da minha vida. A angústia tomava conta da minha vida. Quando eu lembrava da casa do meu pai, com outras palavras, está lembrando dos irmãos, está lembrando das histórias, está lembrando das brincadeiras, está lembrando de tudo. Quando eu me lembrava, o sofrimento enchia meu coração. A angústia, a dor enchia. Quantas e quantas pessoas acordam bem, mas quando começam a lembrar de algo, começam a ficar mal. Quantas pessoas passam o dia bem, mas quando elas vão colocar a cabeça no travesseiro, elas começam a se lembrar de algo e elas começam a ficar mal, a se sentir mal. Então, essa bezetacil espiritual, Deus está aplicando na nossa vida nessa manhã. Você precisa esquecer. E eu vou te ajudar a esquecer. Eu vou te ajudar a pensar nas coisas que são do alto. Eu vou te ajudar a renovar a sua mente para você poder experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. É um processo onde Deus vai trabalhando. Com algumas pessoas, Deus faz de imediato assim, ó. Com outras pessoas é um processo que vai acontecendo gradativamente.
Talvez vai aumentando, talvez vai diminuindo. Mas o fato é que Deus vai trabalhando. Deus está trabalhando nessa manhã. Deus me colocou aqui nessa manhã para dizer para você: eu estou trabalhando na sua vida. Pode parecer para você que nada está acontecendo, mas eu estou trabalhando. Esse é mais um momento, esse é mais um dia, esse é mais um tempo. Essa é mais uma oportunidade em que eu estou trabalhando na sua vida, estou trabalhando no seu coração. Porque é necessário que o esquecimento ele ocupe um lugar dentro da sua mente, dentro do seu coração. Esquecer, trazer para a memória aquilo que traz esperança. Porque dias gloriosos e vitoriosos estão por serem manifestos na sua vida. Antes daquele grande e glorioso dia, vem o esquecimento, vem o perdão, vem a mudança da mentalidade, a mudança do coração. Nesses dias Deus tem tirado o coração de pedra e Deus tem colocado o coração de carne em muita gente. Nesses dias Deus tem apagado muita coisa que estava trazendo prejuízo e dor a muitas pessoas. Porque Deus está trabalhando, mesmo quando nós não conseguimos ver nada com os nossos olhos físicos. A Bíblia diz: Deus me fez esquecer. Deus me fez esquecer todo o sofrimento, toda a casa do meu pai. Esqueceu. A partir do momento que ele esquece, quer dizer, primeiro vem o Manassés, primeiro vem o esquecimento, primeiro vem o perdão, depois nasce o segundo filho, aí vem o Efraim. Deus me fez prosperar. 2 nomes dados, um a cada criança, dentro de um tempo que o José estava vivendo. Deus me fez prosperar. Quando? Depois que eu liberei perdão. Deus me fez prosperar. Quando? Depois que eu me esqueci daquilo que não estava contribuindo com nada. Deus me fez prosperar. Quando? Quando eu resolvi abandonar o passado, aquilo que me acompanhava, aquilo que me seguia. Deus me fez prosperar. Por isso que é importante nós estarmos com o coração aberto, ouvido, sensível à voz de Deus. E aí tomar o devido cuidado. Porque se Deus nos faz esquecer, nós temos que tomar cuidado para não entrarmos num conflito com Ele. Aí são as ferramentas do dia a dia. Deus nos faz esquecer. Se Ele nos faz esquecer, nós não temos por que achar ferramentas que vão nos ajudar a lembrar. Vou dar exemplo e vou finalizar a conversa. Hoje em dia, com rede social é fácil. É muito fácil. Ainda ontem eu estava perto de uma pessoa e passamos num lugar, essa pessoa, uma pessoa já casada, uma pessoa já com família constituída. Essa pessoa, nós passamos no lugar, a pessoa falou: aqui morava uma moça que eu namorei quando eu tinha tantos anos. O nome do pai da moça é tal, você conhece? Eu não conheço, não quero conhecer, tenho raiva de quem conhece. Não vem querer colocar eu em sarna que você está procurando para se coçar. Não vem. Comigo não, estou fora. Tem muita gente que faz assim, as ferramentas. Eu vou dar uma passada ali para ver como que é. O meu Facebook tem a tal pessoa, nós estudamos junto. Quando nós até trocava bilhetinho. Irmão, você entendeu a mensagem até agora, sim ou não? Sim ou não? Então pega esse final, que a mensagem é: se esqueça para que Deus te faça prosperar. Deus vai fazer você esquecer. É Deus que vai agindo dia após dia. Mas cuidado para você não buscar gatilhos que vão fazer você
voltar naquilo que Deus te fez esquecer. Cuidado. Por isso que eu comecei a conversa falando, foi Deus que fez esquecer. Não depende de nós esquecermos. Porque se depender de nós, nós vamos dizer, eu não consigo esquecer. Eu tive uma recaída. Então não é conosco, é com Deus. E tudo que nós precisamos para esquecer, Deus tem feito na nossa vida. É palavra, é oração, é unção. Tudo que nós precisamos para esquecer, Deus está fazendo em nossa vida. Sabe esse momento difícil que você está passando hoje? Sabe esse momento adverso, esse momento no avesso que você está passando hoje? Deus está usando esse momento para te fazer esquecer de todo o sofrimento que você já teve. Aproveite da oportunidade que Deus está te dando para te fazer esquecer. Porque ali na frente, Ele tem algo para te fazer prosperar. Chega de conversa, vamos ficar em pé. Bata a palma para Jesus com alegria. Quero orar com você, quero orar com quem está em casa, quero orar e em nome de Jesus pedir para você, irmão, pedir para você. Eu procurei ser fiel àquilo que Deus colocou dentro do meu coração para conversar hoje com você. Agora é com você, é você e Deus. Deus está te fazendo esquecer.